que diz assim a partir do verso 1. E depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os da terra fornicaram, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Queridos amados, o tema da Babilônia é um tema central no livro de Apocalipse, porque ele envolve vários capítulos, 17, 18, 19, e ela é identificada aqui no capítulo 17, meus irmãos, vamos identificar aqui a Babilônia, no verso 1. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é e ainda que é. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está assentada. Então, irmãos, vamos aqui analisar quem é essa Babilônia aqui, irmãos, nessa pequena ilustração aqui, irmãos. Amém? Vamos aqui fazer essa pequena ilustração aqui de identificar a Babilônia de Apocalipse, meus irmãos. Louvado seja Deus. Eu não vou entrar nesse mérito desse estudo aqui que eu fiz, eu só vou identificar a Babilônia. Vamos aos versos 1 a 3. E veio um dos anjos que tinha as 7 taças, falou comigo: Mostrar-te a condenação da grande prostituta. E ele diz que é uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres, cor de escarlata, cor vermelha. A mulher é uma cidade. Nós vamos ver que no último versículo do capítulo 17, diz assim: E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Opa, uma pista. Essa mulher é uma grande cidade, né? Ou seja, esta Babilônia está numa grande cidade. E fala que é uma grande prostituta, só que aqui, irmãos, ele vai falar da prostituição espiritual. Amém? E nós vamos ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 3, irmãos, versículos 8 e 9,
a prostituição a que Deus se refere na Babilônia. Quando Deus fala através do profeta Jeremias para Israel, Deus diz assim, e vi, Jeremias 3, versos 8 e 9, diz assim, e vi que por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, a rebelde Israel a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a leivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi também ela mesma se prostituiu. E sucedeu que pela fama da sua prostituição contaminou a terra, porque adulterou com a pedra e a madeira. Essa prostituição com a pedra e a madeira é o culto a imagens de pedra e de madeira. Então, a prostituição que fala aqui em Apocalipse, meus irmãos, aleluia, é uma prostituição espiritual que se refere a culto, a idolatria de imagens de pedra e de madeira, que para o eterno também é um tipo de prostituição, como diz na profecia de Jeremias, capítulo 3, versículos 8 e 9. Amém? Pela fama de sua prostituição, porque adulterou com a pedra e com a madeira. Amém? Então, vamos lá, meus irmãos, continuando aqui, para nós entendermos essa revelação. A Babilônia, meus irmãos, ela é uma cidade europeia, porque publicamente a Europa, irmão, assume no seu parlamento que ela é a mulher assentada na besta. Olha só, meus irmãos, você vê em frente ao parlamento europeu, você tem essa escultura aqui de uma besta e uma mulher. Olha como é que ela está com os cabelos esvoaçantes, segurando nos chifres da besta. Amém? Então você vê bem, no parlamento europeu, meus irmãos, você tem ali o símbolo da profecia bíblica de cerca de 2.000 anos atrás. Amém? Então a Europa assume publicamente que ela é a mulher assentada na besta. Amém? Então vamos caminhando na profecia bíblica, meus irmãos. Amém? Louvado seja Deus. E também a Europa assume nos seus selos, suas moedas. Ó, a moeda de 5 euros. Olhe bem, meus irmãos, você tem aqui a moeda de 5 euros, uma besta e uma mulher assentada na besta. Amém? Na moeda de 5 euros. Você vai mais adiante, nos selos europeus, olha só, amor, aproveita aí, os irmãos quiserem tirar foto, no selo europeu, aqui, ó, Europa, você vê aqui o desenho do selo, ó, uma besta, que é um boi, e a mulher sentada na besta. Amém? Podem tirar as fotos aí, meus irmãos, para os irmãos entenderem que isso aí João escreveu lá atrás, irmãos, e hoje já é uma realidade. Amém? Então é uma cidade europeia. Amém? Não é uma cidade da Ásia, é uma cidade europeia. Então vamos lá. E o próprio Europa assume publicamente que ela é. Deus permite essas coisas para despertar a humanidade sobre a sua profecia santa e perfeita. Amém? No verso 4, diz assim: e a mulher, que é essa cidade, estava vestida de púrpura escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Olhe bem aqui, meus irmãos, essa foto aqui da Basílica, que eles chamam de Basílica de São Pedro, numa das sessões do Concílio Vaticano II. Olha o que domina o ambiente: escarlata, ouro, riquezas. Que ali, meus irmãos, vocês veem na palavra de Deus. Aleluia! Que essa mulher está vestida de púrpura. Inclusive, muitos dos ministros lá de Roma, eles usam a púrpura e a escarlata. Amém? Porque são cores, meus irmãos, que normalmente no contexto bíblico, o roxo e o vermelho estão... Não estou dizendo que essas cores são malignas, mas na Bíblia inteira está ligada a coisas não boas. Amém? Agora olhe bem, meus irmãos. E o detalhe fala aqui também no verso. Nós estamos no verso 4a, início do verso 4, mas também ainda no verso 6, no verso 4b, diz assim, 4a, 4b, está meio perdidinho aqui. Amém? Glória a Deus. Está aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho para os irmãos poderem ver. Amém? No verso 4b, diz assim, que ela tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações da imundície da sua prostituição, que é o culto de imagens.
Irmãos, é interessante que o cálice usado em qualquer missa, meus irmãos, tem que ser de ouro, porque no direito canônico romano, o cálice não pode ser de prata. Tem que ser sempre de ouro, meus irmãos. E aqui na palavra de Deus, no Apocalipse, diz que o cálice é de ouro. Amém? Cumprindo plenamente, meus irmãos. Você vê que na época de João não tinha essa igreja. Ela só veio a ser criada 400 anos, 380 anos depois, quase 400 anos. Amém? E aqui no verso 6 diz assim: e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. Vocês já devem ter ouvido falar da Santa Inquisição, meus irmãos, onde muitos judeus e até crentes foram mortos por essa instituição, meus irmãos. Amém? Você vê aqui, exatamente aqui, uma foto. Amém? Deixa eu montar mais um pouquinho, para vocês vão poderem ver a foto. De pessoas, de judeus e crentes que eram queimados. Você vê aqui os prelados. E eles não queriam seguir Roma e preferiram seguir a verdade e tiveram seus corpos queimados. Isso foi a Santa Inquisição na Europa, meus irmãos. Amém? Onde muitos foram mortos. Por isso aqui diz no versículo 17. Amém? Olhe bem o que está no capítulo 17, verso que está aqui, verso 6. Amém? Está numa página e na outra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Yeshua. Amém? E aqui, meus irmãos, nós vamos ver também uma senha para saber qual é essa cidade, afinal. No capítulo 17, versos 7 a 9, vem dizendo assim, meus queridos irmãos: e o anjo me disse, você vê que o anjo estava mostrando o futuro para João, irmão, e o futuro perfeito. Amém? Porque a palavra de Deus é inerrante, meus irmãos, ainda mais o apóstolo João, que era um grande homem de Deus, Deus revelava para ele o profundo e escondido no livro do Apocalipse. Aqui você vai ver, aqui em Apocalipse capítulo 17, versos 7 a 9, que diz assim: e o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e que já não é, mas que virá. Observe, meus irmãos, que as pessoas que admiram essa instituição não têm o nome no livro da vida. Amém? São pessoas que admiram essa instituição, os seus nomes, olha como é que está aqui, não estão escritos no livro da vida, meus irmãos. Amém? Porque aquele que tem o nome no livro da vida, ele segue os mandamentos da Torá e de Yeshua HaMashiach, meus irmãos. Agora o verso 9 aqui é esclarecedor. Uma senha aqui. Aqui o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E ali está a chave de quem é a cidade, que a gente até já sabe, mas vamos aqui para mais uma confirmação. A chamada cidade dos 7 montes, ou cidade das 7 colinas, é a cidade de Roma. Ela é edificada, ou seja, assentada sobre 7 montes. E os nomes dos montes, irmãos, são Viminal, Esquilino, Caélio, Aventino, Capitolino, Palatino e Quirinal. Olha o mapa aqui, meus irmãos, botando os 7 montes sobre os quais Roma está assentada. Olha aqui, meus irmãos. Você pode ver aí os 7 montes aqui, ó. Quirinal, Capitolino, Viminal, Palatino, Esquilino, Caélio e Aventino. Aqui está as 7 colinas. E os imperadores, meus irmãos, quando eles chegavam, né, eles chamavam, eis a Roma das 7 colinas. Então, identificamos, irmãos, que esse culto e que é centrado na cidade de Roma e que é idólatra à imagem de escultura, é a igreja romana de hoje em dia. Amém? E ali diz, irmãos, que aquele que admira a igreja romana ou copia suas práticas,
não tem o seu nome no livro da vida, meus irmãos. E eu queria trazer para os irmãos um ponto aqui. 2 pontos, aliás. Vamos aqui, meus irmãos, no texto bíblico. Eu queria dizer para os irmãos que no verso 18, no capítulo 18, que a gente leu, amém? Essa Babilônia, a Bíblia chama de Babilônia essa instituição. Essa Babilônia está com os dias contados, meus irmãos. Não falo das pessoas, falo da instituição. Queremos que as pessoas sejam salvas. Venham, saiam dela para ser salva. Amém? Mas a instituição está com os dias contados, porque no livro do Apocalipse, capítulo 17 mesmo, meus irmãos, ali no verso 16, fala que os 10 chifres da besta, que em outra oportunidade eu falo com os irmãos que são 10 reis, que está aqui no próprio livro do Apocalipse 17, eles odiarão a prostituta, que é essa cidade, essa instituição, a colocarão desolado e nu e comerão sua carne e queimarão no fogo. Ou seja, o anticristo, ele destruirá a própria Babilônia. E verso 17, alguém pode perguntar, como é que pode isso? A resposta do verso 17 diz, porque Deus tem posto em seus corações que cumpra o seu intento. Você sabe que Deus coloca na mente do diabo fazer até aquilo que ele quer. Então, ali vai ser um contra o outro, meus irmãos. Ou seja, o anticristo, depois que se utilizar da Babilônia, a destruirá. Amém? Agora, o verso 18, meus irmãos. O capítulo 18, que nós lemos. Amém? Nos céus. Vamos ver o que está acontecendo nos céus. Na terra, a Babilônia sendo destruída. Na terra, essas práticas sendo destruídas pelo próprio anticristo. E no céu, olha bem, esses pequenos versículos. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E ele gritava em grande voz, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda. Porque todas as nações beberam do vinho da sua prostituição. Agora olha o verso 4, meus irmãos. E ouvi outra voz do céu que dizia, diz hoje, para todos hoje, sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Irmão, com as suas práticas de Babilônia, meus irmãos, o carro-chefe das práticas de Babilônia são os cultos sacrificados aos ídolos das festas pagãs. Amém? O paganismo, meus irmãos, e toda essa estrutura pagã que hoje tem, porque ela não é sozinha nessa estrutura pagã. Você observa aqui no verso 5, meus irmãos, que quando ela é identificada como Babilônia, de Apocalipse 17, diz assim, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, se tem mãe, tem filhas. As filhas também acabam seguindo as abominações dessa mãe, porque as filhas comemoram festas pagãs, comemoram Natal, comemoram festas juninas, Páscoas católicas, enfim, meus irmãos, todas essas festas pagãs, mundanas, ano novo pagão, tudo isso tem origem na Babilônia, meus irmãos, e nas suas práticas. E Deus diz aqui no verso 18, no capítulo 18, sai dela, povo meu. E agora eu quero trazer para os irmãos o capítulo 19 de Apocalipse, estou dando uma pincelada dos 3 capítulos. Olha que festa no céu, irmão, quando a Babilônia é destruída. Você veja bem, irmão, que há uma oposição. E não é só a Babilônia, meus irmãos, centrada em Roma. As filhas, irmão, que seguem essas práticas pagãs hoje. Também, meus irmãos. Porque não é só que não tem imagem, mas se segue a prática pagã, faz parte da Babilônia também. Mas no céu há uma celebração. Olha bem o capítulo 19. E depois dessas coisas, ouvi no céu uma grande voz de grande multidão que dizia, aleluia! A salvação e a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Irmão, sabe quem vai estar falando isso lá no céu? Nós. Porque isso vai ser durante a tribulação. Amém? Então nós vamos estar numa celebração lá no céu. Olha o verso 2. Porque verdadeiros e justos são os juízos do Eterno, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra
com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram, aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo, amém, aleluia. E aqui no capítulo 18 fala também de outra alegria no céu aqui, pela queda da Babilônia. Amém? Louvado seja Deus, que diz aqui, meus irmãos, capítulo 18, verso 20, lá no céu, alegra-te sobre ela, ó céu, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus já julgou a vossa causa contra ela. E um forte anjo levantou uma pedra como uma grande mó e lançou-a, dizendo, com igual ímpeto será lançada a Babilônia, aquela grande cidade, e não será jamais achada. Esse culto está com os dias contados, então e o que Deus está falando para ela, está aqui no versículo 4, para todas as pessoas que estão ali, sai dela, povo meu, para que não incorram nos seus pecados. E esse culto de práticas, irmãos, há práticas de comunhão com práticas pagãs, mundanas, meus irmãos. Você vai ver aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, o apóstolo Paulo, ele fala, meus irmãos, claramente sobre isso. Ele diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 19, mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Irmão, sacrificado ao ídolo só faz comida pagã, que não pode comer comida pagã. Amém? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Porque eles pensam que estão fazendo para Deus. Eles pensam que o Natal é de Deus. Mas o Paulo está dizendo aqui, irmãos, eles estão sacrificando aos demônios. E ele diz aqui, e não quero que sejais participantes com os demônios. Nós temos que ser participantes com Deus. E como que a gente é participante com Deus? Obedecendo a sua palavra. Olha o verso 21, meus irmãos. Não podeis beber o cálice do Senhor. A gente bebe o cálice do Senhor, meus irmãos, em Pêssar, amém? Nos Kiddush, e vamos beber, e não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participante da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Olha o que Paulo fala. Ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que ele? Olha o que Paulo está dizendo. Vocês são mais fortes do que Yeshua? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me edificam. Amém? Então, irmãos, Paulo ele fala claramente aqui, irmão. Não desafiemos o Senhor. Não desafiemos Yeshua. Comida sacrificada ao ídolo, meus irmãos. Olha o capítulo 2. Agora a gente viu 1 Coríntios. Vamos ver agora a carta de 2 Coríntios, capítulo 6, o que o apóstolo Paulo fala. Paulo fala aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Isso não é só, irmãos, Babilônia, não. Aonde a gente estiver, a gente não deve se prender ao jugo desigual com os infiéis. Os infiéis podem estar onde? Pode estar no trabalho. Os infiéis podem estar na vizinhança. Os infiéis podem estar em alguma coisa que você ouve, uma mensagem que não é de Deus, uma música que não é de Deus, algo que você assiste que não é de Deus, e ele diz aqui, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia entre Cristo e Belial? Belial é Baal. Amém? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse. Neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. E olha, o Paulo fala agora, por isso sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Ele diz a mesma coisa que fala lá em Apocalipse e João. Olha lá, ele diz aqui, por isso saí do meio deles. E João escreve no Apocalipse, sai dela, povo meu, para que não seja participante nos seus pecados. Então você observa, meus irmãos, que há pensamento de Deus, que inspirou o apóstolo Paulo, diz,
sai do meio deles, não podemos ter comunhão com nada que tenha ligação com o paganismo. E vemos aqui Yeshua, meus irmãos, vendo a advertência que Yeshua nos diz no livro de Apocalipse mesmo, meus irmãos. Aleluia. Nós temos aqui em Apocalipse Yeshua falando sobre esse tema. Ele escreve 7 cartas, mas ele fala desse mesmo tema em 2 cartas, uma seguida a outra. Quando ele fala para a igreja de Pérgamo, ele diz assim, mas algumas poucas coisas, ele fala tão bem da igreja de Pérgamo, mas depois diz assim, mas umas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeço diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Olha só, irmão, ele fala de outros pecados, mas está falando desse aqui. Coma do sacrifício da idolatria e pecasse. E aí ele diz, quem faz isso, contra eles batalharei com a espada da minha boca, diz Yeshua. Então, aquele que participa de qualquer coisa de Babilônia, Yeshua está dizendo, é meu alvo, estará contra mim naquele dia, não estará do mesmo lado que eu. Então, nós temos que estar do lado de Yeshua naquelas grandes batalhas. Não podemos estar contrário a Yeshua. E como que eu me coloco contrário a Yeshua? Eu digo que eu amo Yeshua, mas se você come do sacrifício da idolatria e fornica esse sacrifício, esse paganismo mundano, você também está contra Yeshua. Yeshua diz, e arrepende-te, pois, quando em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. E na carta seguinte da Tiatira, ele fala a mesma coisa. Amém? Quando ele fala aqui, isso foi Pérgamo, agora para Tiatira, de algumas poucas coisas, ele diz a mesma coisa, ó, poucas coisas, amém? Ele falou aqui, ó, poucas coisas, ou seja, um tantinho, mas um tantinho que custa muito, custa a salvação, amém? Umas poucas coisas tem contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar a enganar meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Olha novamente aí, os sacrifícios da idolatria, irmãos. E aí ele diz, irmãos, eis que, porém, numa cama, os que adulteram com ela, virá a grande tribulação. Se que adultera com Jezabel virá a grande tribulação, porque eles não vão escapar da grande tribulação. Vão ser condenados na grande tribulação, meus irmãos. Então, não pode. Você vê a comida sacrificada ao ídolo. É todas essas comidas sacrificadas. Festa junina, você sabe as comidas todinha que eles chamam de festa de comida típica. O crente de Yeshua HaMashiach não pode se misturar com essas coisas, também não pode admirar a Babilônia. Porque aquele que admirar a Babilônia, que diz no Apocalipse capítulo 17, meus irmãos, que nós lemos, não tem o seu nome no livro da vida. Amém? Nós temos que nos posicionar contra o paganismo educadamente, controladamente, mas dizer, essa prática é pagã, eu não participo. Louvado seja Deus. Essa prática é pagã, é mundana. Eu não vou participar, porque são festa pagã, festa mundana, e todos que vão participar dela, meus irmãos, não tem o nome escrito no livro da vida, e principalmente, depois, irmão, você vê que a Babilônia já está com os dias contados. No Apocalipse, lá da grande tribulação, ela acaba. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Você não vai querer ter sua vida abreviada. Você quer ter a vida eterna. Você quer ter a vida abundante. Por isso, Yeshua diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Amém e amém. Louvado